Primeiro, gostaria de falar com você sobre o seu lançamento mais recente, né, que é a música O Verso. A faixa, né, cita grandes nomes ali da música brasileira, costurados com a história de que, né, na minha impressão, é a história de alguém que está arrependido ali por ter perdido um amor, alguém especial, enfim. Quero saber de onde veio a inspiração para compor essa faixa. Olha, veio, na verdade, dessa forma inusitada e diferente para mim, que foi o processo de composição dessa canção. Eu conheci o meu parceiro, Bruno Calimã, na Festa da Música, um evento da indústria fonográfica que acontece há quase 40 anos, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E fizemos amizade ali, trocamos ideias e ficamos de compor juntos, né? Ele mantém um apartamento em Vila Velha, no Espírito Santo, para isso, para composição. Então nós fomos para lá e ficamos uns 2, 3 dias hospedados lá, para uma experiência imersiva mesmo de composição, né? Normalmente a gente troca, né, áudios ou melodias e tal, letras. Não é tão comum as pessoas se encontrarem, né? Claro, a dinâmica de banda é diferente. A banda está normalmente sempre junta, ensaiando e tal. Mas depois que você começa uma carreira solo, os processos de composição variam muito, né? Principalmente em parcerias. Sendo que o mais normal é que a pessoa, uma pessoa que, por exemplo, como o Kalimann faz melodia, faz letras também, me mandaria uma melodia e eu poria uma letra. Fizemos algumas músicas assim. Mas essa primeira experiência foi muito interessante, intensa e como a gente, né, iria se referir um pouco depois, muitas vezes presencial. Então, nós tivemos ali aquele momento absolutamente em branco, uma página em branco, um quadro em branco, um momento, o silêncio e nenhuma pauta, nenhuma ideia pré-concebida e nem tínhamos combinado de fazer um rock ou uma balada ou qualquer coisa assim, até porque música é música, né? Depois no processo de gravação, de arranjo, é que ela vai tomando uma cara, mas você pode pegar uma mesma melodia e trabalhar em ritmos completamente diferentes, de forró, ou seja lá o que for. De qualquer forma, ele é um grande melodista e pegamos os violões e começamos a tocar e simplesmente evocamos a musa, né? A música, a entidade ou a inspiração, como você queira chamar. E essa música foi a primeira que veio. Em algum momento, o Kalimann soltou essa coisa de se referir aos grandes mestres, né? Ou talvez inconscientemente de estarmos ali e pedirmos essa ajuda, essa força, esse vínculo que nos conecta a todos esses caras. O próprio apartamento tem várias imagens ali dos Beatles, de Bob Dylan, de Elvis. Então a gente estava num ambiente propício para a criação. E aí pintou essa frase do Caetano, Raul e tal, e a gente pegou essa linha e aí começou a lapidar. Foi uma coisa muito espontânea e muito bonita naquela tarde. Nós saímos de lá com 3 músicas. Uma delas eu já gravei, já lancei ano passado no meu álbum Voz, Violão e Rock and Roll, que se chama Vibe. Porém, a primeira música foi realmente o verso. Acontece que ela já nasceu com essa vocação dançante, moderna, e a gente não queria lançá-la sem que ela pudesse vir apoiada por uma turnê, por um belo videoclipe. E isso tudo aconteceu no final de 2019. E poucos meses depois, fomos todos atropelados pela pandemia e tivemos que pacientemente passar por essa gestação de mamute aí de 4 anos, né? Com aquilo praticamente pronto. O Bruno
costuma trabalhar com o Lucas Santos, ele me apresentou esse talento que mora já há alguns anos em Los Angeles e está com aquela, enfim, com o ouvido, né, do pop internacional contemporâneo. E ficamos aí desde 2020 com essa música maravilhosa, pronta nas mãos, mas tivemos que passar por todo esse ciclo do distanciamento, do cancelamento de shows, 1 ano e meio para os shows começarem a voltar, voltando aos poucos em teatros, com máscara e tudo mais, um lugar sim, um lugar não. E aí esse show que eu montei para essa retomada dos shows, o Voz, Violão e Rock and Roll, o objetivo dele era realmente teatros e lugares mais controlados, né? Já que aquela famosa muvuca, né, que a gente ama, estava completamente fora de cogitação. Então, esse show foi um grande sucesso e ele virou um álbum. Então, nós lançamos esse álbum em 2023 com essa música Vibe que estava ali dentro daquelas 3 que nasceram naquela tarde. Mas a primeira foi o verso. Então, na verdade, eu acho que inconscientemente nós dois, compositores, temos. Cada um de nós tem seus ídolos, né? E foi uma maneira muito espontânea de traçarmos nossas influências, cruzarmos nossas influências e externarmos aquilo e dividir aquilo com as pessoas. Claro que o epicentro, a espinha dorsal da música popular é a canção de amor, e todos eles, todos esses compositores que a gente cita de uma forma ou de outra, em um momento ou em outro, ou nas composições que nós citamos, falam de amor, né? Então, ela acaba se tornando. Eles são como se fossem porta-vozes, né, da gente, né, do seu público, dos seus fãs, das pessoas normais que não têm esse dom, esse talento, essa iluminação de falar de amor de uma maneira tão linda. Então, é como se eu tivesse recorrendo aos mestres, é um pouco de Cyrano de Bergerac, sabe? Eu recorro um pouco aos mestres para expressar o que eu estou sentindo e, no final, ela é realmente uma canção de amor com, digamos, como diriam os Beatles, a little help from my friends. Você mencionou o clipe agora, né? Que era uma música que exigia, né? Assim, um clipe interessante. Enfim, eu assisti ao clipe, né? Foi gravado na Galeria do Rock e tem o Pedro Bial como seu terapeuta ali, né? Pelo que eu percebi. Sim, Dr. Bialoff. E qual é a história que você quer contar com esse clipe? Porque tem ali, né? Uma perseguição, enfim. E queria saber também como surgiu o convite para o Bial para interpretar Bom, esse papel. essa história é a minha história, porque eu nasci no Rio, mas morei aos 10 anos. Meu pai foi transferido para Florianópolis. Depois, aos 11 anos, ele foi transferido para Brasília. Passei 3 anos em Brasília e, com 14 anos, eu cheguei em São Paulo. Quando nós chegamos em São Paulo, nós fomos morar ali exatamente em frente à Galeria do Rock. E eu vi aquilo tudo nascer. Eu tinha 14 anos, final dos anos 70. E, por exemplo, a Baratos Afins, onde nós gravamos, é de 78. Então, eu passava as tardes lá. A minha, digamos, expansão da minha formação musical, meu mergulho em todas as tendências, o meu up-to-date, as minhas fontes de informação vieram dali. E é uma forma de homenagear o mundo do disco, o mundo da música, essa cultura romântica do vinil que ainda persiste e cresce no mundo inteiro. E a Galeria do Rock, que foi realmente, fisicamente, um lugar onde eu me aprofundei, onde eu conheci amigos e jornalistas da música, como Kid Vinil, Zé Márcio Penido, o Antônio Carlos, que depois foi diretor do Faustão. Conheci muita gente ali
e conheci muitas bandas ali, conheci muitos movimentos. Enfim, eu tinha 14 anos, estava tudo acontecendo, era tipo a pré-história do punk. O punk estava começando a chegar no Brasil, eu ainda curtia muito rock progressivo e tal, e fui vendo essa coisa se transformar. Então, a escolha da Galeria do Rock é uma escolha que abrange, que acolhe a toda essa referência, né? Toda essas citações estão todos ali. Existem os discos, inclusive aparecem, né? Os vinis, aquelas capas belíssimas, essa forma de arte que nós perdemos já foi reduzida com o advento do CD, mas com o streaming ela praticamente desaparece e você vê uma capinha desse tamaninho no seu celular, né? Quando você tem um lançamento. E aí, talvez por isso o vinil esteja voltando. As pessoas têm, inclusive as fábricas têm fila de espera para você poder prensar um vinil. E a gente se sente assim numa espécie de Disneylândia, né? Quem gosta de música numa loja de vinis e CDs também, fica maluco, né? Porque a gente manuseando aquilo tudo, pegando na coisa, né? Então eu quis mostrar a cara dos discos, a capa dos discos aos quais eu me refiro, entendeu? Então nós fomos ali para a Galeria do Rock brincar e tem uma perseguição porque num determinado momento eu tento roubar um disco, né? Um disco que é crucial na minha formação musical, inclusive está aqui, vou pegar para você. Comprei todos, claro, né? Não podia deixar de comprar todos os vinis que eu menciono. Guitar, Raul, que nem criança, cara, porque o vinil é outra coisa, né? Nosso rei do pop, Lulu, meu brother, Cazuza, Caetano, qualquer coisa. Devia ter aprendido com Caetano, nossa, faltava qualquer coisa, eu sei, porque Vinícius tem tanta coisa que eu poderia ter escolhido. Então, ali foi, digamos, a materialização da canção, né? Das referências e tal. Agora, tudo isso acontece na loucura, né? Da cabeça da gente, como um caso extremo que nós temos o maluco do Charles Manson, que nos anos 70 disse que tinha recebido uma ordem através da música Helter Skelter dos Beatles, do álbum branco, para assassinar Sharon Tate, né? Um caso absurdo, esse cara está preso até hoje e o Tarantino aborda esse caso, né? No seu último filme, em Hollywood, né? Com o DiCaprio e o Brad Pitt. Então, quer dizer, a música tem uma força muito grande e muitas vezes nós acabamos citando esses compositores até sem querer, né? Aquilo passa a fazer parte do teu vocabulário de quem você é e aquilo tudo fica ali na sua cabeça. E esse momento que me remete a alguns filmes, né, que se passam em lojas de disco, como o High Fidelity com o John Cusack, e me levou a um filme muito interessante dessa visão de dentro da cabeça da gente, que é Eu Quero Ser John Malkovich. Né? Os caras querem entrar na cabeça do John Malkovich, esse grande ator, e esses compositores estão na minha cabeça e aquilo meio que me assombra, me assusta um pouco, e eu queria dividir isso com alguém, né? com o meu psiquiatra. Como surgiu o convite para o Bial? Em 2020, eu fui convidado para participar do Conversa com Bial e respondi uma série de perguntas, né? Perguntas muito interessantes, perguntas diferentes e algumas que realmente iam fundo em questões que eu nunca tinha pensado, me perguntado. E eu comentei com ele, falei, Pedro, você foi fundo aqui, hein? E ele falou o seguinte, brincando, ele falou, bem-vindo ao consultório do Dr. Bialoff. Ele criou esse personagem, né, que é um psiquiatra
que vai fundo, né, na psique, né, na cabeça, nos processos mentais, nos motivos, na biografia dos seus entrevistados, né? Um cara genial, e fiquei com aquilo na cabeça. Quando surgiu finalmente o momento certo de se gravar o clipe, eu falei, eu preciso passar desse momento fã maluco que tenta roubar um disco, sai correndo da loja e me jogo da galeria do rock para fugir do dono da loja, que é o Isaac Azar, um grande amigo meu, o dono do Paris 6, e do Calimã, que faz o papel do vendedor. Os dois correm atrás de mim. A galeria do rock, inclusive, foi muito generosa, abriu as portas para a gente. Aliás, é um passeio que eu recomendo. Nem sabia que tem um museu do Adoniran ali. E dali, daquele salto imaginário, eu caio no consultório do Dr. Bialoff, que procura entender a minha loucura e de que forma a música popular nos influencia, porque ela tem essa força de nos influenciar tanto, e algumas canções são realmente eternas, né? E algumas frases são eternas. O Eterno Enquanto Durou, do Vinícius, é uma coisa que atravessa gerações, né? Então, foi uma mistura de mostrar realmente o que a canção está dizendo, mas ao mesmo tempo perguntar o porquê daquilo, né? E claro, o luxo de ter o Bial, que é uma personalidade, um cara inteligentíssimo, poeta, jornalista e um grande amigo meu. Nós nos conhecemos em 86, quando a Globo fez esse Globo Repórter especial do RPM. Nós viajamos juntos um mês durante a turnê Rádio Pirata pelo Rio Grande do Sul. Então, desde lá a gente está conectado, e eu fiquei muito feliz que ele pôde aceitar o convite. Ele grava um programa diário e é barra pesada, com duas filhas pequenas. Ele tirou um tempinho para participar disso, e foi uma brincadeira muito gostosa. Eu adorei o resultado. Eu acho que a gente conseguiu passar exatamente o que eu tinha em mente.